E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa análise sobre a Lei Maria da Penha. Se você estuda para concurso, sabe que essa lei não cai, ela despenca nas provas. Hoje, a gente vai direto ao ponto, nos artigos e nos detalhes que fazem toda a diferença para garantir aquela questão. Vamos nessa. E claro, todo esse material é uma produção aqui do canal Legislação de Elite. A gente prepara tudo pensando exatamente em como a banca vai cobrar para transformar a letra da lei em uma ferramenta estratégica na sua mão. Bom, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o conceito e os âmbitos lá do artigo 5º. Depois, vamos destrinchar as 5 formas de violência do artigo 7º. Na sequência, alguns pontos-chave e o que os tribunais dizem. E para fechar, técnicas para memorizar e, o melhor de tudo, as pegadinhas mais comuns. Tá completo. Ok, vamos começar pelo começo, que é o artigo 5º. Pense nesse artigo como as 3 grandes portas de entrada para a aplicação da Lei Maria da Penha. Se um caso não passar por uma dessas portas, a lei simplesmente não se aplica. É fundamental entender isso. E aqui está o coração da coisa toda. A violência, para ser enquadrada na lei, tem que ser baseada no gênero. O que isso quer dizer? Quer dizer que a agressão acontece porque a vítima é mulher, num contexto de poder, de opressão. Não é uma briga de trânsito, entende? É uma violência que nasce de uma desigualdade. E perceba que vale tanto a ação, o fazer algo, quanto a omissão, o deixar de fazer. E para a gente nunca mais esquecer quais são essas 3 portas de entrada ou âmbitos, está aqui um mnemônico muito bom. CFA. C de unidade doméstica, que tem a ver com coabitação. F de família. E A de relação íntima de afeto. Se a situação se encaixar em CF ou A, pronto, a lei pode entrar em campo. Agora, muita atenção neste quadro, porque é aqui que a banca te pega. Na unidade doméstica, o que importa é morar junto, ter um convívio permanente, tipo 2 amigas que dividem um apartamento. Agora, olha a diferença. Nos âmbitos da família e da relação de afeto, não precisa morar junto. Um irmão que agride a irmã, mesmo morando em outra cidade, ou um ex-namorado, a lei se aplica. A ausência de coabitação nesses 2 casos é um detalhe que derruba muito candidato. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, o STJ bateu o martelo com a súmula 600. É texto de súmula, é jurisprudência consolidada, ou seja, é questão de prova certa. A coabitação, então, só é obrigatória na primeira porta, a da unidade doméstica. Nas outras 2, esquece. E um ponto super atual e importante, tá? A lei protege a mulher com base no gênero e não no sexo biológico. O que isso significa na prática? Que a lei se aplica, sim, a relações entre 2 mulheres e também protege mulheres transexuais. O critério é a vulnerabilidade de gênero, e isso já está mais do que pacificado nos tribunais. Beleza. A gente já sabe onde a lei se aplica. Agora vamos ver o como. Quais são as formas de violência que a lei reconhece? O artigo 7º lista 5 tipos. E para a gente gravar, vamos usar outro mnemônico. FPCPAMO. Então, vamos lá. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. É muito comum que, numa mesma situação, mais de uma delas aconteçam ao mesmo tempo, viu? A gente vai passar por cada uma porque a prova cobra exatamente o que a lei descreve para cada tipo. Bom, a violência física é a mais intuitiva, né? É qualquer ato que ofenda o corpo, a saúde, que deixe uma marca, um hematoma ou que simplesmente cause uma dor física, sem muito mistério aqui. Agora, a psicológica. Muita, mas muita atenção. As palavras-chave que você tem que procurar na questão são dano emocional e diminuição da autoestima. É aquela violência silenciosa que não deixa marca visível, mas que destrói a pessoa por dentro, controla o que ela faz, o que ela pensa. E olha só a quantidade de exemplos que a lei traz. Vai de ameaça, humilhação, até o isolamento, ficar vigiando o tempo todo. E um ponto que vira e mexe cai em prova: divulgar foto íntima sem consentimento. Muita gente acha que é violência sexual, mas pela lei entra aqui como violação da intimidade. Cuidado com essa confusão. Seguido para a violência sexual, é importante entender que ela é muito mais ampla que o estupro. Forçar a mulher a ver pornografia, por exemplo, ou impedir que ela use um método contraceptivo, ou forçar um aborto, ou até mesmo uma gravidez. O ponto central aqui é atacar a liberdade e os direitos sexuais e reprodutivos dela.
A violência patrimonial é outra que costuma gerar dúvida. Não é só sobre quebrar o celular da pessoa, tá? A lei fala em reter, pegar para si ou destruir. E pode ser destruição parcial, não precisa ser total. E a lista de coisas é grande. Objetos, documentos, instrumentos de trabalho, o dinheiro do salário, reter o passaporte dela para ela não poder viajar. Violência patrimonial clássica. E por último, a violência moral. Essa aqui, a lei foi bem direto ao ponto. É qualquer ato que se encaixe nos crimes contra a ombra do Código Penal. Ou seja, calúnia, difamação ou injúria. A lei fez um link direto, o que facilita bastante a nossa vida na hora da prova. Certo. Agora que a gente já dominou os âmbitos e as formas de violência, vamos refinar o conhecimento com alguns pontos que as provas amam cobrar. São aqueles detalhes que vão além da leitura seca da lei. E olha só esse artigo, o 6º. Ele é curtinho, mas tem um peso enorme. Ele diz que a violência doméstica é uma forma de violação dos direitos humanos. Isso eleva o patamar da discussão, sabe? Mostra a gravidade do tema e justifica uma atuação mais forte do Estado. Para uma prova discursiva, essa informação aqui é ouro puro. Ok, com toda essa informação na cabeça, como a gente usa isso de forma inteligente na hora da prova? Agora a gente entra na parte estratégica, uma técnica para analisar um caso e não cair em armadilhas. Pense nisso como um checklist mental. Apareceu uma questão com caso prático? Siga esses passos. Primeiro, qual é a porta de entrada? É C, F ou A? Segundo, a vítima é mulher? A violência tem base no gênero? Terceiro, qual das 5 formas de violência aconteceu? F, TS, C, PA ou MO? Quarto, aconteceu mais de uma ao mesmo tempo? E por último, qual o tipo de ação penal? Por exemplo, na violência moral, a regra é a queixa-crime. Essa sequência organiza o raciocínio e te blinda contra erros. E agora, para fechar com chave de ouro, a seção que salva pontos preciosos, as pegadinhas. Vamos ver os erros que as bancas mais usam para testar quem realmente estudou. A primeira, a mais clássica de todas, e aí? Precisa morar junto para aplicar a Lei Maria da Penha? Sempre. A gente já sabe a resposta, né? Errado! E o fundamento é a súmula 600 do STJ. Nos âmbitos de família e relação de afeto, a coabitação é irrelevante. Segunda pegadinha, e se o namoro terminou há 10 anos, a lei ainda pode ser aplicada? O tempo não apaga a relação? Errado de novo. O que importa não é há quanto tempo o relacionamento acabou, mas sim a motivação da violência. Se a agressão de hoje acontece por causa daquela relação do passado, a Lei Maria da Penha se aplica. O que vale é o nexo de causalidade. E a terceira armadilha, bem comum, violência patrimonial é só quando o agressor quebra tudo, destrói completamente os bens da vítima? De jeito nenhum. A lei é explícita, a destruição pode ser parcial. E o conceito é bem mais amplo, incluindo reter documentos, esconder o cartão do banco, quebrar o notebook que ela usa para trabalhar. A gente tem que lembrar daquela lista do artigo 7º. Então, para a gente levar para a prova e para a vida, tá aqui um checklist final. Antes de marcar certo ou errado, passe o olho nessas 5 perguntas. Elas cobrem os principais pontos de dúvida e as pegadinhas que mais aparecem. É uma ferramenta de revisão rápida e super eficaz. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Com o cronômetro correndo, na pressão da prova, qual dessas pegadinhas seria a mais perigosa para você? A da coabitação? A do tempo do relacionamento? Pensar nisso agora é a melhor forma de se preparar. O estudo detalhado é o que garante a aprovação. Até a próxima!